Boa tarde, pessoal. Aqui é Patrick Luiz falando para o portal Avisei o Mundo que Somos, e as coisas estão acontecendo como eu já tinha anunciado. Ontem eu tinha gravado um vídeo falando que se Moro ainda não tinha pedido demissão, ele iria pedir a qualquer minuto. E o que acontece hoje? A gente acorda em plena sexta-feira com a publicação no Diário Oficial da União da demissão do Maurício Valeixo, o diretor-geral da Polícia Federal, e já com um anúncio de pronunciamento de Moro, uma coletiva, né, para fazer um pronunciamento da sua demissão do cargo de ministro da Justiça. Pois é, o que aconteceu? Todo mundo esperando um pronunciamento do Sérgio Moro, achando que ele ia fazer apenas um balanço do que foi a sua atuação no cargo e a explicação dos motivos do porquê que ele estava saindo, né, que ele estava largando o cargo. E mais nada, além disso. E ele realmente começa o discurso dele discorrendo sobre o trabalho dele dentro do Ministério da Justiça, onde ele fala que ele conseguiu diminuir a criminalidade, e de fato ele conseguiu. Ele dá dados, inclusive, fala que conseguiu diminuir 19%, e ele conseguiu realmente. Ele fala que ele colocou as maiores cabeças do tráfico, ele cita nominalmente o PCC, mas ele colocou de outras facções também, isso também é verdade, que ele pegou e isolou essas cabeças do tráfico. Inclusive Ciro Gomes, que é um crítico voraz dele, chegou a elogiar ele por isso, porque era uma coisa que o próprio Ciro Gomes já falava há muito tempo e cobrava isso dos governos petistas. Por que eles não tinham isolado as cabeças do tráfico, pegado eles e colocado eles em presídios federais? Moro foi uma das primeiras coisas que ele fez. Ele já pegou e colocou esses caras em presídios federais totalmente isolados. Isso diminuiu muito mesmo a criminalidade. Ele não cita números, mas ele fala que ele bateu recordes de apreensão de drogas, de maconha, cocaína, crack, que eles retiraram das ruas. E por último, né, ele dá uma de coitado, dá uma de herói, como sempre ele faz, dizendo que ele sabia que ele iria perder todos os direitos dele que ele conseguiu durante os 22 anos de trabalho dele na justiça, que assim que ele largasse a toga e fosse para a política, ele ia perder todos esses direitos que ele conseguiu durante o tempo, como aposentadoria e tal e tudo, né? Isso aí é óbvio, ele já está botando o capital político dele para ser trabalhado, se colocando como um coitado nessa história, para que seu eleitorado político já comece a trabalhar por ele. O problema é que ele soltou uma bomba atrás da outra, ele terminou de destruir o governo Bolsonaro. Bolsonaro, na sua burrice, né, eu já cansei de falar isso aqui no canal, que Bolsonaro não é louco, que Bolsonaro é apenas um mau caráter paranoico, como todo mau caráter. A maioria, pelo menos, eles são burros. Bolsonaro, em vez de ficar quieto, em vez de ficar na dele, uma vez que ele já tinha cavado a própria cova dele, mandando o Mandetta embora, ele vai e consegue tirar o segundo maior ministro dele. Porque era a tríade que segurava Bolsonaro no governo. Ministro Sérgio Moro na Justiça, Paulo Guedes, que é o mago, né, das finanças, que ia trazer o crescimento para o país, e o Mandetta acabou se tornando um grande super-ministro devido à Covid-19, devido ao novo coronavírus. Ele já conseguiu tirar o Mandetta por pura vaidade, por pura besteira, por pura guerra ideológica, por pura guerra de eleições em 2022. Em vez de preocupar com a magistratura dele agora, ficou preocupado com as eleições em 2022, já perdeu um grande ministro, e agora ele perde a segunda base do governo dele, o segundo maior alicerce do governo dele, que é o ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro fez acusações muito complicadas. Falou que ele queria colocar nos comandos da Polícia Federal pessoas em que ele pudesse ter acesso a relatórios, acesso direto às investigações, incorrendo num crime de obstrução de justiça. E a outra acusação mais grave ainda é de falsidade ideológica. Por quê? Porque na publicação do Diário Oficial da União consta a assinatura de Sérgio Moro, falando ainda que foi a pedido, que ele estava demitindo o diretor-geral da Polícia Federal a pedido, sendo que ninguém fez pedido nenhum, não foi pedido nem do próprio diretor e nem do Moro, foi por simplesmente vontade dele, e Moro não ficou sabendo de nada. Ele simplesmente ficou sabendo da demissão como todos os outros seres humanos da Terra.
pelo Diário Oficial da União, o que é um erro. O Jair Bolsonaro não poderia fazer isso. Com isso, já tem deputado pedindo abertura de CPI no Congresso para poder investigar se o Bolsonaro realmente cometeu esses dois crimes. E pior, uma das piores declarações que o Sérgio Moro deu. Ele simplesmente disse que em governos anteriores a Polícia Federal tinha mais autonomia do que agora. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que na época do PT, quando estavam acontecendo as investigações da Lava Jato, onde ele prendeu muita gente do PT e do PP, ele disse que naquela época o governo não interferia nas investigações da Polícia Federal. Ele disse que naquela época havia autonomia e hoje não. O que pesa muito contra Bolsonaro, uma vez que ele foi eleito como se fosse o herói que iria colocar todos os corruptos na cadeia e acabar com a corrupção. Sérgio Moro simplesmente deu com isso uma machadada na cabeça de Bolsonaro. Ele simplesmente destruiu o capital político de Bolsonaro, que se baseava fundamentalmente no combate à corrupção. Ao dizer que o PT não interferiu na autonomia da Polícia Federal nos anos de Lava Jato, obviamente o PT, e através de Gleisi Hoffmann, já emitiu uma nota que vai se reunir para verificar o que eles vão fazer diante disso, qual ofensiva eles vão lançar, e obviamente também já lançaram a ofensiva contra o próprio Moro, acusando de prevaricação, uma vez que se ele já sabia desses fatos anteriormente, que o presidente estava querendo, desses crimes que o presidente estava cometendo, que ele devia ter falado isso antes e não agora somente na sua saída. Todo esse esforço de bater de frente com o seu super-ministro da Justiça se deve simplesmente para poder ter acesso a investigações, ter acesso a informações privilegiadas de investigações que estão beirando o gabinete de Carlos Bolsonaro, que são a CPMI das fake news, mostrando que ele que incitou manifestações e ameaças aos ministros do STF, e a outras investigações que estão chegando no esquema de rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro. Todo esse esforço, tudo isso, toda essa aposta que pode valer o seu mandato como presidente da República, simplesmente para poder conseguir barrar as investigações que estão chegando em sua família. Agora, se um presidente consegue colocar em risco o próprio mandato para poder parar investigações contra a sua família, imagina o que ele não é capaz de fazer para esconder as mortes do coronavírus. Está mais do que explicado por que ele mandou Mandetta embora e colocou um ministro alinhado com ele. Não resta a menor dúvida da capacidade de Bolsonaro até onde ele consegue ir para manter as suas mentiras e a sua corrupção escondida. Bom, com isso a gente tem esse cenário desenhado no meio de uma pandemia. Eu já falei aqui que o Brasil tem tudo para ser o novo epicentro epidêmico do mundo. A nossa sorte é que a gente ainda tem um SUS, mas no meio dessa bagunça, dessa zona que está acontecendo, você imaginar que um país que está lutando contra a epidemia tem que ficar o tempo todo lidando com bomba política, com ministros saindo de um lado e ministros saindo de outro, é uma coisa no mínimo surreal. A força popular e a força política que faltava para poder afastar o presidente Bolsonaro já não falta mais. A base política do Bolsonaro, as reações que eu andei percebendo de grupos bolsonaristas, como eu falei no outro vídeo, Sérgio Moro não sai apenas levando a sua história, mas ele leva também uma boa parte do eleitorado de Bolsonaro, que também é uma parte do eleitorado dele. Ele faz um racha no eleitorado da extrema-direita e leva consigo boa parte desse eleitorado para se preparar para 2022. Podem ter certeza que Sérgio Moro vai ser de novo elevado ao status de herói nacional, a elite vai trabalhar com a imagem dele até 2022, o Brasil vai virar provavelmente o novo centro da epidemia, Bolsonaro vai ficar marcado como o presidente da morte e o presidente que se tornou a maior farsa desse país. Quem gostou, dá um like, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sino para receber notificação. Obrigado.